Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, mas eu vou gravar o vídeo nessa posição aqui, pessoal, porque eu acho que eu não sei o que aconteceu aqui. A posição do meu celular, né, pessoal? Não sei lá se o cara mexeu alguma coisa aqui. A posição do meu celular tá. Eu gravei ela deitado, né? Porque eu gravo com o celular deitado. Ele saiu o lado assim, eu com de lado, né? Saiu de lado, então vou gravar assim em pé, para que, como é que se diz? Você veja a minha imagem eu em pé, não deitado assim, né? Parecendo que eu tô deitado, aí o vídeo saiu. Mas tudo bem, importante que eu gravei a primeira parte aí, tá? Porque eu não sei alguma coisa aqui na câmera aqui do celular, não sei se o cara mexeu alguma coisa, eu vou até voltar lá no cara para ele ajeitar aqui essa posição da câmera, tá? Vou lá para ele dar uma olhada também, né? Porque eu gravei aí e aconteceu isso, tá, pessoal? Mas importante que a mensagem foi gravada, você vai me ver assim, deitado, tá? Porque foi a maneira que gravou. Você vai me ver aí meio deitado aí, tá bom, pessoal? Eu, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, tá? Mas então, vamos lá continuar o nosso estudo, pessoal. Qual é o tema do nosso estudo aí? Qual é? O que é arrogância espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte, tá? O que é essa arrogância espiritual? O que é que a gente viu aí, pessoal? Vamos ver aqui. Ele falou: a arrogância espiritual é uma forma de comportamento onde uma pessoa explora, embora possa professar espiritualidade e fé, demonstra uma atitude de superioridade e desprezo em relação a outra pessoa, muitas vezes julgando com base em sua própria crença e prática. É uma forma de orgulho que se manifesta no contexto espiritual. Orgulho, né? Não é nada bom, né, pessoal? Onde o indivíduo se sente superior aos demais, né? Por sua suposta proximidade com o divino e por sua compreensão da verdade espiritual. Então, ela acha que só ela que tem a verdade, que ela que tem a proximidade com Deus, tá? Essa pessoa é assim, pessoal. Isso é o espírito aí que está dominando a pessoa aí. E ela vai cair e não sabe, tá, pessoal? Mas é isso, até a pessoa acordar, tá? O que mais, pessoal? A segunda parte, né? Onde que a gente parou? Aqui, a segunda parte, né? Um dos sinais dos arrogantes, né? É quando a pessoa evita se misturar com a classe mais baixa da sociedade, né? Seja a classe baixa em sua riqueza ou intelecto, ao mesmo tempo ela evita falar, aceitar o convite ou até mesmo saudar essas pessoas. Então, pessoal, um dos sinais do arrogante é a pessoa evitar se misturar com classe mais baixa da sociedade. É por isso que aquela pastora, né, não deixa os pobres sentar aí na frente da igreja. Ela é dona da igreja, né? A igreja não é de Cristo, é dela, tá? Então ela disse para não deixar os pobres lá, sentar lá, que ela queria ver a família dela lá, rica, né? Lá na frente e tal. E ela ministrando lá, a família dela lá na frente. Isso está acontecendo na nossa cara, pessoal. Tá? E essa pastora falou isso. E os membros lá continuam indo. Acha normal a atitude dela. Acha normal. Não, é assim mesmo, tá?
O pobre tem que sentar lá no fundo, ou então sentar lá fora, tá? Não é sentar. Não é sentar aqui, tá? Então, acha isso normal, pessoal, tá? Essas pessoas acham essa atitude normal dessa pastora. Então, não se mistura com classe mais baixa da sociedade, seja a classe baixa em sua riqueza ou intelecto. Então, pode ser de riqueza, né? De dinheiro. Não se junta com essa pessoa. Menina, vá, tire o cachorro daí, vá. Eu tô gravando agora. Agora não pode mais, só depois que eu acabar, tá? Mas você fica gravando esse vídeo todo dia. É todo dia mesmo, é todo dia que é bom. Vá lá, leve suas filhas que eu tô gravando aqui, tá? Vá lá, ó a outra aqui. Não, deixa essa aí. Tá? Deixa aí. Meu Deus, essas netinhas não é fácil, tá, pessoal? Aí o que mais? O que mais que ele falou aqui, pessoal? Seja de classes riqueza, né? Se tem riqueza, então, pessoas que não têm riqueza, ela não vai querer se aproximar. Ou do intelecto, ou então é uma pessoa que não tem estudo, né? Intelectual, não é uma pessoa intelectual. Então, essa pessoa não se aproxima. Ao mesmo tempo, ela evita falar, aceitar o convite ou até mesmo saudar essas pessoas. Então, não aceita convite, não sauda essas pessoas, né? Tinha um grupo, né, que eu participei. Nossa, vinha aquelas pessoas que se achavam, não dava nem saudava as pessoas que eram pobres, tá? Aí alguns irmãos, nosso irmão, o obreiro, o pastor aí da igreja passa por a gente e nem fala. Isso já aconteceu com você, pessoal? Coloca aí nos comentários. Já aconteceu com você em algum grupo religioso desse aí? Me diga aí, tá? Enquanto eu ajeito a câmera aqui. Então, é isso que acontece. Essas pessoas arrogantes é assim. Não sauda essas pessoas, considera fazendo de conta que ela nem existe. Então, parecendo que essas pessoas, pessoal, né? Que são menos da classe intelectualmente, ela nem existe para essas pessoas. Este sentimento de superioridade leva a um outro mal que Deus tanto condenou, que é a falta de atenção com a necessidade e o pedido do próximo. Então, Deus, né, condena essas coisas. Se você não dá atenção, principalmente aos pobres, pessoal. As pessoas que precisam. Porque se Deus está ali colocando em uma posição, é para você atender essas pessoas. E o que é que acontece com essas pessoas? Ela faz ao contrário daquilo que Deus quer, tá, pessoal? Meu Deus, tá fora da espiritualidade essas pessoas. E eu vi isso acontecer, tá? Esses óleos aqui que a terra um dia há de comer, né? Como fala aí, tá? Eu vi, pessoal, isso acontecer em grupo religioso, tá? Aí ele fala, o arrogante costuma não ajudar nem atender o pedido de socorro dessas pessoas. Então, dessas pessoas de classe baixa, né, que não tem dinheiro, intelectualmente são pessoas que estão ainda um pouco na ignorância. Então, não ajuda o pedido, a pessoa pede lá, mas ela não socorre. E isso é um ato, né, que a doutrina de Cristo condena. Então, a doutrina de Cristo condena esse ato aí, pessoal. O que é que você está fazendo? Você não repara a doutrina de Cristo? E tem muitos desses religiosos aí, tá? Que diz que é de Cristo, tá observando a doutrina de Cristo, mas na hora da prática, na hora do vamos ver mesmo, essa pessoa demonstra totalmente o contrário. Então, você está com a visão ainda errada
das pessoas. Você não está olhando as pessoas como a consciência, você está olhando pela questão social dela, intelectual dela, você está olhando isso para a pessoa. Você não está olhando a pessoa como a consciência. É por isso que isso está acontecendo. O mundo já está assim, pessoal, tá? O mundo já está assim, de mal a pior. Entende? E aí você, para completar o jogo, né? Tá agindo também de mal a pior. Meu Deus, pessoal, eu sinto muito em falar isso aqui, mas está acontecendo. Ele fala: este defeito é tão severo que pode levar outros defeitos. Entre eles, evitar atender, ajudar os necessitados. Então, leva a você não ter misericórdia dos necessitados, de ajudar as pessoas que estão passando por uma dificuldade. Só ajuda aquele que eu colocar no meu coração, aquele que eu acho é mais bonito, aquele eu ajudo só esse. Você pensa que não tem pessoa assim, pessoal? Tem muitas pessoas assim. Eu sinto muito, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? O arrogante, os arrogantes se consideram superior. E isso acaba evitando que atenda e ajude o próximo. Então, acaba que acontece isso, que não atendem nem ajude ao próximo, tá? É o que acontece com as pessoas, tá? E aí tá fora da espiritualidade. Tá fora, pessoal, agindo dessa forma, tá? O que mais, pessoal? Por isso precisamos combater a arrogância e não se render a ela. Isso exige autoconhecimento, humildade e disposição para mudar. Então, para a gente combater essa arrogância, a gente tem que entrar no autoconhecimento, tá, pessoal? E na humildade. Então, ir crescendo, conhecendo você, ir crescendo espiritualmente e tendo humildade. Quanto mais você expande a consciência, através do autoconhecimento, você se torna mais humilde. Então, você combate essa arrogância. Ao que? Para ter caráter de uma pessoa que crê em Deus, é preciso ter um conjunto de princípios e valores, né? Ético e moral, né, pessoal? Que orienta a vida de uma pessoa que se considera espiritual. Então, você se considera espiritual, pessoal? Então, você precisa, você crê em Deus, diz que é espiritual, diz que é desperto, diz que é um cristão. Então, você tem que ter esse conjunto, esses princípios de valores, que é amar o próximo, atender o próximo com humildade. Você tem que ter esse valor e não mentir ao próximo, não enganar o próximo. Então, são valores e princípios morais, éticos, né? Que você precisa ter. Não pode, pessoal. Então, a arrogância, aí você vai combater na arrogância. Mas essas pessoas não colocam esses princípios, mente, tá? A maioria dos falsos profetas, as pessoas estão tudo mentindo para você. Agora, o que é que você quer que aconteça? Entende, pessoal? Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Considere espiritual. É um objetivo a ser desenvolvido diariamente, tá? Então, é o objetivo daquele que é espiritual ser desenvolvido diariamente essas frequências, com responsabilidade e transformação interna, para você combater a arrogância, pessoal. Então, é muito bom você estar fazendo um trabalho voluntário, servir na pessoa sem interesse. Isso combate a arrogância, tá, pessoal? Quando você se coloca como é que se diz? Para receber dinheiro, então o dinheiro influencia isso, tá? A pessoa ser mais arrogante, porque quem tem dinheiro aqui nessa realidade
manda em muitas coisas. Não é isso, pessoal? Então, é isso que acontece, tá? Por isso que você ser humilde, tá? Você pode ter o dinheiro, pessoal. Você pode ter uma vida, tá? Ter seu carro, seu apartamento, ter uma casinha boa, tá? Não é não, mas o negócio é como é que você vai lidar com essas coisas. Como é? Você vai entrar na arrogância igual aos outros ou você vai continuar humilde? Dificilmente, tá, pessoal? Quando as pessoas ganham dinheiro, nossa, pessoal, parece que a pessoa muda, tá? Muda logo o quê? O lugar onde ela mora vai para um lugar mais nobre, tá? Porque a sociedade já faz isso com você, tá? Então já faz isso. Você que tem, você não pode ficar ali no meio, porque aquelas pessoas que não têm vai sempre querer. Então o que é que ele faz? Já muda de ambiente, né? O bairro, a cidade, mas como é que se diz, rica, tá? Vocês vão para esses lugares. Mas o importante é você continuar com a humildade, atendendo toda e qualquer pessoa, humildade, tá? Simplicidade. Porque o problema, pessoal, dificilmente, tá? Se você tem dinheiro, você fica arrogante, pessoal. Por isso que Paulo fala, né? Tem as coisas, mas não tenha para que, como os ricos estão fazendo. Você vê os ricos, eles estão massacrando o pobre, tá? O que mais, pessoal? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa arrogância espiritual? Está combatendo essa arrogância? Será que a Bíblia fala, pessoal? Ou não? A Bíblia não fala sobre essas coisas. Vamos ler, né? Sem a gente ler, não vamos saber se tem. Então, vamos ler aqui Provérbio 16, versículo 17. A soberba procede a ruim, e a altivez do espírito procede à queda. Então, a soberba, então aquela pessoa que é arrogante, né? Ele vai cair em ruim. E a altivez do espírito vai proceder à queda. Aqueles ativos, né? Nossa, pessoal. E pior que essas coisas, você pensa que está no mundo aí, né? Como diz, isso é coisa do mundo. Está no meio religioso, está no meio da igreja aí, pessoal. Não é fácil, tá? Mas é uma verdade que a gente tem que encarar, tá? O que mais? Provérbio 16, versículo 18. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, o que é que Paulo está falando, Timóteo? Escolher pessoas não neófitas. Então, pessoas que não têm a conexão com a espiritualidade, pessoas que não têm conhecimento. Porque ele pode, com a posição que ele tem, ele pode se ensoberbecer, né? E cair na condenação do diabo. Então, cair nessa cilada aí que o diabo faz, levando essas pessoas para a arrogância. Então, ele sai da espiritualidade. Não pode ser neófito, tá? As pessoas que estão na espiritualidade têm que ser despertas, tá? Despertas com a sabedoria, sendo guiado pela espiritualidade, tá certo, pessoal? Deixa eu tomar uma água aqui para não soluço não me pegar, né? Entende, pessoal? É isso aí. Então, não pode, tá? O que mais? Provérbio 29, versículo 23. A soberba do homem abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Então, aquele que tem um espírito humilde, ele vai obter honra, pessoal.
gente tem que ter esse espírito humilde, tá? Porque Cristo já disse, né? Que ele é humilde, manso e humilde. O que mais? Romanos 12, versículo 16, né? Sede unânimes entre vós, não ambicione coisa alta, mas acomodai-vos aos humildes, não seja sábio em vós mesmo, né? A seus próprios olhos. Então, pessoal, o que é que ele fala? Sede unânime entre vocês. Não ambicione coisa alta que você não foi chamado. Se você ser colocado nessas coisas, você se torne mais humilde. Então, acomode a humildade. Não seja sábio a você mesmo, tá? Seus próprios olhos. Porque quanto mais você cresce, mais você tem que ser humilde, tá, pessoal? Senão a soberba entra aí, tá? Por isso que eu estou dizendo que esse vídeo aqui vai servir para mim. Pode ele estar com a câmera torta, pode não, mas ele vai servir. Ele vai servir para mim, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Isaías 13, versículo 11. E visitarei sobre o mundo da maldade, e sobre o ímpio e a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Então, é Deus, né? Então, Deus vai visitar o mundo, né? E o mundo com a maldade, os ímpios, e farei cessar. Então, Deus vai dizer que vai cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. É isso que Deus vai fazer, tá, pessoal? O que mais? Provérbio 30, versículo 13. Há uma geração cujos olhos são ativos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então, há uma geração, será que é a nossa geração, pessoal? São ativas, nossos olhos ativos, tá, pessoal? Cujas pálpebras são levantadas para cima. Então, a soberbice, né? Acha que é melhor do que a outra. Vai cair, pessoal. É uma queda espiritual muito grande. E essas pessoas estão assim porque estão dormindo, não tem nem percebendo, tá, pessoal? Que vai tomar uma queda bem gostosa. Meu Deus. Aí, Salmo 10, versículo 2. O ímpio, na sua arrogância, persegue furiosamente o pobre. Então, é isso, tá? Seja apanhado na cilada que maquina. Então, ele vai ser apanhado. Isso é uma cilada para ele. Tá? O rico aí, porque ele tem o dinheiro, porque ele aí pensa que é melhor do que o pobre. Você caiu na cilada. No laço do passarinheiro, né? Aí o que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossa presunção. Toda glória tal como esta é maligna. Então, aquele que fica se gloriando na sua presunções, então ele é presunçoso, né? Pessoas presunçosas, toda glória e tal como esta é maligna. Então, toda a energia que você está com presunção, arrogância, soberba, é maligna. Então, vem do maligno. Porque o maligno fez isso. Ele se tornou arrogante, ele queria ser maior do que Deus. Então, caiu, pessoal. E pior que derrubou Adão, que atingiu a gente. Tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 4, versículo 18. Mas algum anda inchado como se eu não houvesse de ir ter convosco. Então, aquelas pessoal da igreja, principalmente lá de Corinto, né? Andava inchado. Que é isso? É inchado que estava gordo? Não, pessoal. Inchado é a sua arrogância, as coisas, tá, pessoal?
E Paulo tá dizendo, parece que eu não vou ter ir com vocês, eu vou aí ter com vocês, vou ver a sua arrogância de perto, né? Aí, o que mais? Provérbio 11:2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com o humilde está a sabedoria. Então, aquele que se coloca na frequência da humildade, a sabedoria vai estar com ele. Quem é a sabedoria? É Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, tá? Então, vai estar com ele, vai estar ajudando, vai estar guiando ele, tá? Aquele que está nessa frequência de humildade, tá, pessoal? O que mais? Jeremias 4:48, versículo 29. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também de sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulho orgulhoso, e do seu orgulhoso coração. Então, pessoal, é isso que acontece. Se você fica na soberba, né, como Moabe, Jeremias ouviu dessa soberba que esse Moabe, né, estava com a soberba muito, com arrogância, entrou numa vaidade, numa altivez, então, do seu coração. Então, porque estava no coração dessa pessoa. Não podemos, tá, pessoal, manchar o coração com esse orgulho, com essa altivez, arrogância. São frequências muito baixas, tá? Por isso que a gente não pode vibrar nesse estado de superioridade. Ao que mais? Salmo 10, versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Então, aquele que é ímpio, descrente, não quer saber das coisas espirituais, o que é que ele vai? Ele entra nesse orgulho dele, tá? O ímpio, e não investiga se existe Deus mesmo ou não. Ele não vai buscar. Ele fala, não há Deus, rapaz. Vamos aqui fazer, vamos bagunçar aqui, não há Deus não, tá tudo certo. Entende, pessoal? Tem pessoas assim ou não? Existem pessoas na realidade assim, na nossa realidade? Coloca aí nos comentários, tá? Aí o que mais, pessoal? Isaías 2, versículo 17. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, a arrogância do homem vai cair. Então, no dia do Senhor, tá, pessoal? Todas essas pessoas que a arrogância vai cair por terra. Só será humilhado, tá? Vai abater ele vai cair no dia do Senhor. Vai ficar tudo envergonhado. A vergonha ali. Por quê? Porque não praticou a humildade. Deus estava falando, Deus estava usando várias pessoas e as pessoas continuaram com a arrogância dela. Aí também, Isaías 16, versículo 6. Ouvimos da soberba de Moabe. Então, até Isaías ouviu também sobre a soberba. É soberbíssimo da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, a sua mentira não será firmada. Então, até Isaías, igual a Jeremias, né, viu a soberba desse Moabe. Muito grande. As pessoas, não é assim, tá? Tá fora, né, da espiritualidade. Algo que mais? 2 Coríntios 12, versículo 20. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós. Como não quereis que de alguma maneira haja pendência, inveja, ira, porfia, distrações,
mexerico, orgulho e tumulto. Então, Paulo estava temendo que quando visitasse lá Coríntios, né, ele falou: eu vou ir visitar vocês. Vocês estão inchados. Então, olha o que estava inchando as pessoas de Corinto. Porque receio que quando eu chegar, vocês não achem vocês como eu queria. Então, com santidade, com humildade, com amor, né? Ou seja, achado de vós como não quereis. De alguma maneira, haja pendência, inveja, ira, porfia, distrações, mexerico, orgulho, né? Orgulho, tumulto. Então, Paulo estava com medo lá, o pessoal lá não estava brincadeira, tá, pessoal? Por quê? Estava fora da espiritualidade. Paulo estava vendo. E Paulo estava escrevendo para que as pessoas observassem o que ele estava falando, para entrar na frequência correta da espiritualidade. Mas é difícil, né, pessoal? Pessoas são difíceis. O que mais? Mateus 23, versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, vai ser humilhado. E todo aquele que mesmo se humilhar será exaltado. Então, palavra de Cristo, né? Cristo Jesus. Então, será que ele está mentindo que isso não vai acontecer, pessoal? A gente tem que prestar bastante atenção. Então, você vê que a Bíblia, ela está combatendo a soberba, a altivez, está combatendo todas essas frequências que não são dimensionais, pessoal. Não são dimensionais assim. Se algum espírito está passando esse tipo de... é espírito maligno, tá? O que mais? Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superior a você mesmo. Então, ao que o apóstolo Paulo está ensinando, não faça por ambição egoísta ou por vaidade. Não faça, mas faça por humildade, considerando o outro superior a você, pessoal. É isso, essa é a frequência. Entende? Para ele estar combatendo para que as pessoas não sejam arrogantes. Mas o que é que aconteceu lá em Corinto? Vocês viram, né? Você leu aí ou não? Leia aí para você ver, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 12, versículo 16. Tenha a mesma atitude um para com o outro. Não seja orgulhoso, mas esteja disposto a associar as pessoas de posição inferior. Então, é o que foi lá falado no texto, que aquele que é arrogante não quer se associar a pessoa de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, não pode, tá? Então, isso foi falado lá em Salmo, tá vendo? E o apóstolo Paulo está reforçando esse ensinamento, tá? O que mais? 2 Coríntios 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus. Nos confiou, a qual alcança vocês exclusivamente. Então, o orgulho dos apóstolos é por ele ser chamado para falar do Evangelho. Então, eu também fico muito grato a Deus por ele ter colocado isso, né? Esse trabalho da espiritualidade, me chamado, né? Esse é meu orgulho em cumprir aquilo que Deus confiou a mim. Cumprir aquele meu propósito. Então, você tem que fazer isso. Isso que você tem que se orgulhar disso. Então, de fazer o bem à pessoa, de estar numa vibração boa, de estar passando. Mas orgulho para ficar orgulhoso. Eu sou melhor do que vocês. Não, pessoal. É que você
Se orgulha, nossa, estou fazendo um bom trabalho, graças a Deus, com a ajuda dele, né? Estou fazendo um bom trabalho. É isso. Entende, pessoal? O que mais? Tiago 4, versículo 6. Mas ele nos concede grande graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Então, aquele que entra nessa vez orgulhoso, na arrogância, orgulho, Deus se opõe, está contra Deus. Deus não é a favor dessa frequência. Você está fora da Espírito. Deus quer pessoas humildes, tá? Consciente, humilde ali, tranquilo. Deus quer assim, pessoal. Então, Deus se opõe. Deus não vai escolher essa pessoa para a espiritualidade. O que mais? 1 Samuel 2, versículo 3. Aí, meu xará, 1 Samuel. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele que julga os atos dos homens. Então, não podemos falar orgulhosamente, sair com arrogância, tá? Não é permitido, porque Deus vai julgar você. Se você estiver tendo essa atitude, vai julgar você. Você está numa frequência fora da espiritualidade, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Aí o que mais? Cadê? Isaías 2, versículo 17. A arrogância do homem será abatida, e seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então, no dia do Senhor, tá, pessoal? Essas pessoas que cometeram essas coisas, por causa do orgulho, né? Da arrogância, vai ser abatido, vai ser humilhado, pessoal. Muitas pessoas vão chorar amargamente. Nossa, o que é que eu fiz? O inimigo me enganou. É isso. Por isso que não deixe o inimigo lhe enganar, tá? Entre na frequência da espiritualidade, tá, pessoal? Combater essa arrogância espiritual com humildade, sinceridade, tá? É apenas um trabalho. Você é músico, você tá cantando, está pregando a palavra de Deus, você está fazendo algum trabalho nas redes sociais, você tem que ser humilde. Porque é assim essa frequência que agrada a Deus, tá, pessoal? Você se colocar como, eu sou o que sou, vocês são tudo, vai cair. Você caiu, tá? E você pode ser humilhado, né? Naquele dia do Senhor. O Senhor vai exaltar os fraquinhos e vocês vão ser tudo abatidos. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que está na Escritura, tá? Nos livros espirituais, que precisa ser dito. Porque eu estou vendo muito dessa frequência no meio religioso, pessoal. É a contaminação do mundo, da frequência do mundo pegando as pessoas. E essas pessoas dizem que eu sou de Deus, aí canta louvor, aí faz coisa, mas na hora da frequência que eles estão emanando, é outra pessoa, de arrogância, de soberba, não é humilde. Isso acontece muito, tá? Por quê? Porque o príncipe desse mundo está cegando você. Ele quer que você entre na frequência de soberba que a maioria estão. Por isso que a maioria dos sistemas que estão aí no controle são tudo arrogantes. São poucos que estão em uma posição social melhor, tá? Que não seja... São poucos, tá, pessoal? Né? Porque existem pessoas que
teme ao Senhor, pessoas que, sabe, mesmo que ela esteja ali na posição, ela está ali fazendo bem com humildade, tá? Quando eu tive com minha mãe no hospital, tá? Lá nos médicos, tinha alguns humildes, tá? Tinha outros arrogantes, pessoal. Então, isso é da percepção, do nível de consciência da pessoa. Se tornar humilde, tá? Isso depende da consciência. Se está desperta, se está no ego. E eu espero que aquele que é espiritual, você que se declara, eu sou espiritualista, eu sou cristão, eu sou uma pessoa espiritual. Então, entre nessa frequência da humildade para combater a arrogância, tá? É isso, pessoal, tá? O que mais que a Bíblia fala aqui? Mateus 11, versículo 28 até o 30. Vamos ler aqui para a gente entender, tá? É Cristo falando, né? Vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então você tem que aprender com quem? Com Cristo. Porque sou manso e humilde de coração. Então, olha a frequência de Cristo, pessoal. Ele é manso e humilde. Por quê? Ele está combatendo a arrogância do inimigo, tá? E acharei descanso para vossas almas. Então, você vai achar descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É levinho, né? Na hora que você entra na frequência. Mas se você não está, se você está numa frequência, como é que se diz? Dessa frequência de arrogância, altivez, soberba, orgulho, vai se tornar pesado para você, tá? Então é melhor você entrar na frequência de Cristo, na mansidão, na humildade dele. Vai aprender com ele, ele vai lhe ensinar como você ser uma pessoa humilde, mansa. Ele vai ensinar esse caminho. É fácil? É fácil, irmão Samuel? Não, pessoal, eu sinto muito em falar, mas não é fácil a gente entrar nessa frequência. É uma luta, dia a dia, né? Dia a dia a gente está lutando aqui a se tornar uma pessoa melhor, né, pessoal? Se espiritualizar mais, tá? Fazer o bem ao próximo enquanto a gente está aqui, tá? É uma oportunidade, tá, pessoal? De a gente fazer. Tá certo, pessoal? Então, acabou. Eu botei esses versículos porque eu cheguei tarde, tá, pessoal? Aí não colocar muito, senão eu ia terminar aqui tarde, não ia baixar para você, tá? E pedir aí desculpa, tá, pessoal? Pelo o primeiro vídeo aí saiu meio torto aí, tá? Porque para não ser que aqui, não sei se o cara mexeu lá no negócio aqui da câmera, tá? Porque aí eu saí meio deitado aí a câmera, tá? Mas eu tô gravando agora assim ele como é que chama aqui? Vertical, né? Não na horizontal. Eu tava botando o celular na horizontal. Agora eu tô botando em vertical. Vai sair o vídeo assim, tá, pessoal? Mas importante que a mensagem foi dita, tá? Eu tava lá na, na cidade, né? Procurando para consertar o áudio aqui do meu celular, tá, pessoal? E como é que se diz? Como é que se diz? Fiquei lá rodando, fiquei preocupado porque eu queria voltar, tá? E não tava conseguindo lá a peça, a peça para consertar aqui o celular. E eu fiquei rodando preocupado, digo, nossa, eu vou chegar lá, vai dar tempo de eu gravar essa mensagem que é espiritualidade. Foi ontem, desde ontem eu já estava na cabeça, né? Eu só ia escrever aqui, ia botar os versículos e ia passar para vocês.
Mas é isso, até minha preocupação, Deus disse: acalme, tá tudo certo, tá? Aí, cheguei a tempo, já fiz, já gravei aqui, tá? E quero agradecer a vocês, tá? Pela paciência, tá, pessoal? Desculpa aí, tá? O primeiro vídeo aí, se saiu meio torto, mas tá tudo certo. Agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!